lembram do Bruno, do Pipocando? Eu lembro dele porque eu assisti muito Pipocando. Assim, nem tudo a gente se orgulha. Porém, o Bruno veio às redes sociais pra trazer um desabafo, que parece ter vindo do âmago dele, sobre um negócio que ele trouxe e ele percebeu que talvez ele tenha sido passado a perna. Vamos assistir o depoimento dele. Achei isso extremamente constrangedor. Assim, uma cagada que eu fiz na minha vida, mas que eu queria compartilhar com vocês, porque muita gente faz isso, passa por isso e fica com vergonha de falar, ninguém sabe, né? Então assim, eu tenho várias empresas, não vou aqui falar qual, não vou falar quem, mas eu tinha uma empresa muito importante, a empresa da minha vida, né? E eu fui, cara, durante a minha vida crescendo, eu fui chamando meus amigos pra ser sócio. Assim, sócio, parceiro. A primeira coisa que eu fiz foi assim, vamos dar 5% da minha empresa pra pessoa, porque aí eu não vou ter problema de imposto, a pessoa vai ser sócia. Muita gente faz isso, tá? Muita gente, não. Vou pegar minha empresa e vou dar um pedacinho da empresa pra pessoa. Aí começou um papo assim de, não, puta, vamos dividir a empresa? Eu comecei a conversar com o meu primeiro sócio, né? Porque a galera trabalha tanto, dá o sangue, cara. A gente várias vezes tá cuidando de outro projeto. E isso muita gente faz de brother mesmo, né? Você vê seus brother trampando pra caramba. Você fala, mano, o legal é ser todo mundo sócio. Tipo, muita gente falava... Isso é uma coisa que eu vou fazer essa pequena pausa, porque assim... Vou contar uma coisa sobre internet que vocês não sabem. Que agora estamos falando do assunto desse canal. Finalmente falando. Desde que a gente monetizou com outra coisa, mas é isso. Internet é um meio que tem muito dinheiro envolvido. E é um meio que também tem muita gente envolvida. E existe alguns modelos de colaboração que eu acho que são um pouco danosos, principalmente quando a gente tá no YouTube. Que é assim, a gente tem muita gente fazendo muita coisa na camaradagem. A gente não tem muito contrato. Então, eu vou lá, Wendy, você tem uma live? Eu participo da sua live. Sabe? Tipo, a gente não pega nem direitos autorais dos outros, pra você ter ideia de como é que é. E a gente faz isso com muita frequência. Esse sistema de camaradagem, essa questão dessa coligação, a gente faz isso muito com muita coisa. Só que, quando a gente depois começa a monetizar e começa a ganhar uma grana e começa a fazer, dar certo... E a gente pega esse dinheiro e aplica em outras coisas, porque é muito difícil a gente aplicar no próprio canal, porque o canal pode acabar a qualquer momento. A gente teve o caso do Renan no passado. A gente começa a entender isso. E a gente começa a chamar outras pessoas, porque vou falar uma verdade aqui. E é uma coisa que eu conversei até com o próprio Renan ontem no meu... Ontem a gente teve uma conversa de 2 horas assim, no telefone e falamos. É muito difícil fazer YouTube sozinho. Os canais que crescem têm um suporte. Quando você tá sozinho no YouTube, é muito difícil. E mesmo que você tenha uma empresa responsável por criar coisas de YouTube, você vai ter que contar com outras pessoas. E é muito difícil contar com outras pessoas. Então, é sobre isso. Pra mim, não. Doc, o legal é chegar lá com a galera. Chegar sozinho não tem graça. Um monte de papo que é totalmente nada a ver com empresa. Só que quando você é inocente, eu sou uma pessoa bem inocente, galera, nesse sentido, assim, uma pessoa que não vê maldade nas coisas. Então eu pensei, por que não dar um pouco mais da empresa pros sócios? Eu lembro quando você não viu maldade no filme que... Mentira, ele nunca fez isso. Vamos fazer assim? Vamos dar 10%, então? E aí os sócios começaram, não, mas 10%? Nossa, mas o que a gente tem direito? Como é que vai ser isso? Meu filho vai ter direito? Não sei o que. Meu Deus, eu só tô fazendo isso pra... a gente trabalhar junto, tudo. Até que em algum momento, numa reunião, a gente falou, por que a gente não... Uma coisa bem cara, maluco, assim. Por que a gente não divide a empresa igualitária? Todo mundo vai, né, ter mais ou Assinou a carteirinha de trouxa. menos a mesma quantidade, trabalhar igual, ganhar igual. Todo mundo amigo de infância, batalhando. Ou seja, eu comecei sozinho, eu fui chamando esses amigos, né? Amigos que nunca tinham trabalhado em lugar nenhum. A gente, quando voltou do cartório, eu lembro exatamente esse dia, galera. Um dos sócios recentes, que estava lá comigo há alguns anos, né, que agora tinha 30%, 25% da empresa, tinha ganhado, virou pra mim e falou, nossa, agora a gente faz maioria. Eu falei, maioria do quê, né? Porque eu era bobo, eu não pensei que quando dividisse a empresa eu podia ter colocado e deveria ter chamado um advogado societário, colocado o dever das pessoas. E eu tentava falar, gente, vocês não estão ganhando isso aqui, vocês trabalharam, vamos colocar isso num papel. Eles, não, a gente trabalhou, a gente tá ganhando. Ou seja, as pessoas sem noção, né? Eu também do que era uma sociedade.
Aí eu resolvi, né, a gente dividiu, eu achei que ia ser, puta, a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E aí esses sócios viram pra mim e falam, a gente não quer mais trabalhar com você. Com essas palavras, assim, a gente não quer mais trabalhar com você. E eu fiquei tão chocado, ó, eu tô tremendo, eu fiquei tão chocado, mas tão chocado, que eu só conseguia mandar eles pra aquele lugar. Falei, vocês estão maluco, galera? Vocês estão maluco? Eu chorava, eu não conseguia mais trocar ideia, só xingar. E aí isso era final da pandemia, minha mãe tinha falecido, eu tomando remédio pesado, ou seja, eu tava assim, ferrado da cabeça, tá? Mesmo assim, eu tava tentando fazer realmente o melhor pra todo mundo. Aí eu falei, eu tava desestabilizado com essa história, né? De que, como assim, eles não queriam mais trabalhar comigo agora que eu tinha dividido a empresa. Eles estavam bravos comigo, sendo que eu dividi a minha empresa, eu dei a empresa pras pessoas. Até o momento que eu falei, gente, então tá bom, faz assim, compra a minha parte, me tira desse negócio. E aí rapidinho eles arrumaram um consultor deles, né, e que falou, a empresa vale isso e não sei o que lá, você vai ganhar tanto e eles vão comprar a sua parte. Eu falei, beleza, né, tá certo, vamos fazer isso então. E aí na última hora, antes de comprar minha parte, assim, já tinha feito contrato, tudo, eu não tava com o advogado, meu advogado tava com eles, eu tava sem advogado, olha que loucura. Hoje eu vejo isso, mas na época eu era tonto, confiei. E aí nessa, eles, em último momento, nos 45 do segundo momento, eles falaram, o seu cliente saiu, a gente perdeu o nosso principal cliente, que era o seu cliente, o meu cliente. E eu falei, você tá brincando, vocês perdeu o cliente, que loucura. E agora? Vocês não tem como me pagar, como que a gente vai fazer? E aí o consultor falou, né, eu só tava falando pelo consultor, o consultor falou, olha, então você vai receber 1/3 do caixa, só, porque a empresa não existe mais empresa, o seu cliente era o principal cliente. Eu falei, tá bom, ele dá 1/3 do caixa. A Michelle disse no chat que ele foi burro. Amigo, agora você tem o plot twist, que eu vi assistir esse vídeo antes. Que eu não queria assistir esses vídeos antes, tá? Eu queria ter dinheiro pra pagar uns... Mentira, queria ter isso não. E a empresa acabou. Bom, passaram-se algum tempo e eles nunca perderam esse cliente, na verdade. E eu perdi a minha empresa, a empresa que eu construí. Não vou falar qual empresa, não vou falar quem são. Mas todo mundo já sabe, tá? Desculpa contar isso, mas todo mundo sabe. Não, mas não é eu pipocando, tá? Que isso não importa. É uma história que eu tô contando, porque eu já ouvi muita gente que caiu nessa, em começar a dividir a empresa, pegar gente maldosa, com olho grande, e de repente a pessoa toma a empresa do fundador. Isso acontece com muito mais frequência do que vocês imaginam, gente. Isso acontece com muita frequência. Mas muita frequência. E o que eu tô querendo trazer esse vídeo pra vocês aqui, tá, galera? Vocês aqui do Multivortex, também quero a opinião de vocês aí que estão no chat ou que estão aí assistindo a live aí, deixa aí que estão comentando. Eu acredito, e aí eu quero trazer esse conteúdo aqui pra vocês, eu acredito que o seguinte, um dos meus maiores sonhos hoje no Multivortex, além de ter 100 membros, que é o meu sonho principal, eu quero que o clube de membros tenha 100 pessoas. Que aí eu fico felizinho, não tenho que... Eu vou ter um dinheiro garantido todo mês. Penso nisso? Eu queria muito ter um sócio no Multivortex. Eu quero muito ter uma dupla. Só que eu sei dos ônus e bônus que isso podem trazer. E eu acho que é o seguinte. Vocês aí devem ter confiado em pessoas que são amigos de infância, que pegaram cartão de crédito prestado, que fizeram sacanagens com o dinheiro com vocês. E assim, é um processo doloroso, principalmente porque eu gosto muito do menino Bruno. É um processo doloroso porque, primeiro, você é um tonto e assim, gente, às vezes pra gente aprender uma lição, a gente tem que ser burro, a gente vai ser burro, a gente não tem que ser, a gente vai ser burro e vai tomar uma ataca a raqueta pra gente poder entender aquilo. Porém, entretanto, é importante a gente ter, talvez, essas coisas, não é o ideal, mas a gente ter essas coisas pra que a gente aprenda um pouco. Só que o que acontece aqui no caso do Bruno, e aí eu trago isso aqui, é que o Bruno, ele tipo, tem um pensamento que muitos criadores de conteúdo têm esse pensamento. Mas eles precisam entender. E aqui, eu faço parte desse canal no YouTube. Eu tenho esse canal já faz 4 anos, agora que as coisas deram certo. E uma das coisas que as pessoas mais comentem, e eu falo isso que foi que eu aprendi muito a bordoada, e alguns aprenderam muito a bordoada, é a respeito de, tipo, fazer as coisas na camaradagem, fazer as coisas sem ter contrato, fazer as coisas sem ter que funcionar. Amigos, negócios à parte. Você pode ter uma relação de amizade muito profunda, mas você tem que entender que tem que ser ganha-ganha sempre. Se você tá dando uma parte da sua empresa pra outra pessoa administrar, pra ela trabalhar junto, você pode
tá perdendo essa relação de ganha-ganha. Vocês aí já viveram situações onde às vezes vocês perdem, às vezes vocês ganham, às vezes vocês saem como mal vistos? Isso é comum, isso é normal. Mas assim, gente, vocês têm que parar também de ser trouxa. Entendeu? Ele aprendeu da pior forma possível. Mas o bom é que talvez ele deixando um exemplo de quão asno ele foi na situação, porque aqui foi uma situação de muito menos. Ele foi um cara racional, mas foi um cara emocional. E eu acho que é sobre isso que essa história aqui desse rapaz o quão ele perdeu nessa brincadeira e o quanto ele perdeu nisso tudo. Eu cairia numa situação dessa? Eu acho que não. Mas eu já caí em muito golpe, tá, gente? Eu posso ser inteligente, mas olha só o tanto de golpe que eu caí. O maior golpe que eu caí foi ter nascido. Aí vocês aguentam aí. Mas eu acho que o Bruno trouxe uma coisa sensata, uma coisa séria. E aí, o seguinte, pessoas no Twitter trouxeram mais ou menos aí, eu não sei se são da onde vêm essas informações. Se são verdadeiras ou não, o Multivortex checa, gente, aqui. Aí nós temos cara de CNN pra gente checar a informação? Temos? Não. Então, assim, vocês têm que confiar, assim, né, na fonte Deus quiser, tá bom? Que um menino chamado aqui, ele trouxe aqui um panorama de apontar quem, tá? Mas sobre a questão sobre uma das questões, a gente tem que ver. Olha o que acontece. O pessoal colocou, tá? Olha, que o gordão do Tesla, que foi a pessoa que fez isso. Mas quem é o gordão do Tesla? Vamos lá. Foram esses daqui, os 3 sócios que ele tinha na participação das empresas Blue. Rolandinho nunca foi amigo de infância, os dois se conheceram no Pipocando, mas assim, aí tem que ver se é esses daqui mesmo, porque é isso daqui que eles apontaram. Tudo indica que a ideia de roubar a empresa foi do próprio Bruno Malese, tá? Supostamente. Vamos colocar aqui, ó, supostamente, tá, gente? Pra não ter nenhum problema. Supostamente, segundo esse perfil, foi dele. Essa Ariane Make é casada com o Bruno. Tá, o Bruno é esse menino aí. Tudo faz sentido, já sabemos de quem foi a ideia de roubar a empresa. Ainda temos a paulada de botar a esposa para substituir no lugar. E o que aconteceu? Aqui a Ana pontuou. Ela ainda começou a gravar os programas da Sky que o Bruno Brock começava. E a ideia do programa era exatamente chamar influencers famosos a apresentar. Ela não tem nem 50 mil seguidores. Nepotismo total. E ainda é sócia de pelo menos 25% da empresa. E aí, eu pergunto pra vocês. Quem do Multivortex vai me dar a facada? Vai ser a Michelle? Vai ser o Dave? Vai ser o Catrino, o nosso assistente? Quem irá roubar o Multivortex de mim? Façam suas apostas. Vocês viram a imagem? No canal nós temos o Rolandinho, que era amigo do Bruno. O Rolandinho, só pra trazer essa questão, ele fez um depoimento no Instagram, no Twitter dele, pessoal, falando o seguinte: só pra explicar que eu não tenho relação com essa treta societária. Abri mão dessa coisa toda pra começar meu canalzinho. Por favor, não me relacione com isso, porque é justamente esse tipo de coisas que eu não estou querendo me afastar. Aí eu não sei se essa empresa fazia parte do canal ou não. Mas algo que é muito comum é que, por exemplo, vários canais de YouTube viram empresas e quando viram empresa, eles começam a ter uma empresa que administra esses canais. E o Pipocando tinha o Pipocando Games, tinha o Pipocando Música, Então virou uma franquia e eles têm uma coisa que é muito comum hoje, que eu acho que continua sendo muito comum, que é algumas empresas comprarem esses conteúdos para, por exemplo, encherem ou fazer uma patrocinada. Por exemplo, eu fui assistir o filme do Super Mario Galaxy e o Imaginago, que é um youtuber de animação, fez um resumo antes do filme. Então era muito comum ter essas coisinhas. Aí você tinha, tipo, por exemplo, propaganda da Sky, tinha essas pessoas do mundo da influência. Enfim. O que vocês acham sobre esse assunto? Qual é a opinião de vocês? Vocês acham que o Bruno realmente foi muito burro? Ou vocês acham que o Bruno se salvou? Deixa aí nos comentários, não esquece de se inscrever e deixar... Gente, eu até esqueci aqui. Não esquece de fazer isso, tá? E pra quem ainda não me conheceu, meu nome é Wen, até nunca mais.